Olá, gente querida! Hoje é o dia do grande silêncio, o grande sábado. A igreja permanece ao lado do sepulcro do seu Senhor. Ao mesmo tempo, prepara-se para a celebração da grande vigília hoje à noite, com a liturgia do fogo, a liturgia da palavra, composta de 7 leituras do Antigo Testamento, o trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 6, batismo, e o Santo Evangelho, retirado de Mateus, capítulo 28, de 1 a 10. Nesta celebração, que é a mãe de toda a liturgia da Igreja Católica, nós fazemos a memória da história da salvação, desde a criação, passando pelo texto de Êxodo 14, a travessia do mar. Mas lemos a história enquanto promessa. Lemos a história enquanto fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas e na fidelidade à aliança. Quero ler com vocês o texto de Mateus 28, de 1 a 10 e de comentá-lo. Assim diz o texto bíblico. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o versículo 1 desse texto nos diz que era o primeiro dia da semana. Era o domingo, o dia do Senhor. Não sem motivo, na liturgia católica, o domingo se tornou o dia do repouso e o dia das grandes celebrações. É a memória da nossa Páscoa semanal. O primeiro dia da semana é como que o início de uma nova semana, uma nova criação. Tudo será novo, porque tudo está qualificado e marcado pela glória da ressurreição. 2 mulheres foram ao túmulo. Mateus escreve
para cristãos provindos do judaísmo. Para que um testemunho seja válido, é necessária a presença de duas testemunhas, testemunhas qualificadas da ressurreição. Maria Madalena e a outra Maria, provavelmente Maria de Cleófas. Os versículos 2 a 4 narram uma teofania, na verdade, uma manifestação de Deus por meio do seu anjo. Na Bíblia Sagrada há muitas experiências de teofania. Basta lembrar, por exemplo, Êxodo 19, a teofania, a manifestação de Deus em preparação ao Decálogo, à Aliança do Sinai. Acontece um terremoto, um tremor de terra e relâmpagos. E a aparência do anjo nos fala exatamente de sua identidade divina. Mensageiro de Deus, um ser de luz. Ele desce do céu, tem a aparência de relâmpago, suas vestes são brancas como a neve. E fazem juntos, ele e as mulheres, fazem um processo belo e profundo de ingresso no mistério da ressurreição do Filho de Deus. O mensageiro de Deus se aproxima, retira a pedra, senta-se sobre ela. São gestos grandiosos de um verdadeiro processo catecumenal. O Papa Francisco tem dito muitas vezes: sem aproximação não há evangelização. Cercania e proximidade são critérios primeiros para que um grande e verdadeiro processo catequético aconteça. Deus se aproxima da humanidade. Retira a pedra que prendia a vida. Todas as pedras são desbaratadas. O mensageiro de Deus senta-se sobre a pedra. É um modo de dizer: a morte foi vencida. A pedra que trancava a vida foi vencida pelo poder da vida, pelo poder do amor. Depois temos o encontro do anjo no diálogo com as mulheres. Versículos 5 a 7. Qual é a mensagem do anjo? Qual é a mensagem de Deus às mulheres? Mais uma vez, predomina o esquema catecumenal. As mulheres ouvem, elas experimentam e comprovam, e finalmente elas são convidadas a comunicar. Ouvem a mensagem, escutam o que Deus tem a lhes dizer. Experimentam e comprovam, entram no túmulo. Vinde ver o lugar em que ele estava. E finalmente, há um convite e um mandato missionário. Ide depressa. Mas tudo começa com uma frase típica das catequeses pascais: não tenhais medo. O medo paralisa. Quantas pessoas estão com medo nesses períodos de pandemias, especialmente esta epidemia do coronavírus? Muitas pessoas estão com medo, paralisadas. Não tenhais medo. O anjo faz referência ao passado de Jesus. Essa era a única referência que as mulheres tinham. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. A partir de agora,
começa o anúncio da novidade. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Há um processo de continuidade entre Jesus ressuscitado e Jesus crucificado. Há uma continuidade. Ao mesmo tempo, há uma ruptura e uma descontinuidade. O ressuscitado é o crucificado. Mas o ressuscitado agora vive numa dimensão corpórea completamente nova. Sua identidade corporal é marcada pela luz, translúcida e diáfana, porque reflete a experiência vivificadora que Deus operou no mistério do sepulcro. Não tenhais medo. Deus cura a paralisia que tomava conta das mulheres. A experiência de entrar no sepulcro comprova que ele não está ali. Mas o que é muito importante é a mensagem para o futuro. Ide depressa aos discípulos dizer que ele ressuscitou dos mortos. Ide depressa dizer que ele vai à vossa frente para a Galileia. Ide depressa dizer que lá na Galileia ele vos verá. Esta é a mensagem para o futuro. O versículo 8 é um versículo de transição. Partiram depressa, estavam com medo, mas correram com alegria. Há anotações psicológicas e espirituais tão belas. A pressa do anúncio do ressuscitado. O medo, não mais um medo que paralisa, mas um temor reverente, misturado com a experiência de profunda alegria. Elas se tornam apóstolas, como escreveu o Papa Francisco no prefácio para a festa de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. É exatamente o título que dá a Santo Tomás de Aquino, apóstola dos apóstolos. As mulheres se tornam apóstolas, porque os homens fugiram, traíram, negaram, precisam da mensagem de Deus provinda de mulheres que foram fiéis desde a Galileia, permaneceram aos pés da cruz, foram testemunhas do sepulcro, são testemunhas do ressuscitado. Mas a coisa mais inusitada, nos versículos 9 e 10, acontece a aparição do próprio Jesus ressuscitado. Jesus como que comprova a mensagem dada pelo anjo. Ele vai ao encontro delas. Mais uma vez, com duas frases típicas do período pós-pascal: alegrai-vos e não tenhais medo. São duas frases que permanecem durante todo este período de Páscoa. A alegria da Páscoa, a superação do medo que paralisava, a superação da experiência da morte. As mulheres querem retê-lo e o abraçam os seus pés. Os mesmos pés que Maria Madalena conheceu durante o período da história e da convivência com o Senhor. Os mesmos pés que Maria, a irmã de Lázaro, ungiu no jantar de Betânia. Os mesmos pés que caminharam pelas estradas empoeiradas da Galileia e da Judeia. Estes mesmos pés tornam-se símbolo da nova história que começa para a Igreja.
é tempo da missão. Mais uma vez, os verbos do processo catecumenal se repetem. Elas ouvem o Senhor, elas veem o Senhor, elas tocam no Senhor. Ouvir, comprovar que o sepulcro está vazio, tocar no corpo do ressuscitado, ver, comunicar a mensagem. São verbos típicos de uma catequese de cunho catecumenal. Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Jesus trata os discípulos por meus irmãos. Tudo está perdoado. Perdoa a traição, perdoa a negação. Eles continuam meus irmãos. E a grande mensagem deve ser comunicada. Qual é a grande mensagem desse período de Páscoa? Ide a Galileia. Por que Galileia? Porque é preciso voltar a Galileia, porque foi lá que tudo começou. O Pai reabilita Jesus. Tudo o que Jesus disse, tudo o que Jesus fez, toda a pregação do reino, o amor aos pobres, aos doentes, aos impuros, aos pecadores, a cura dos endemoninhados, a pregação do reino, tudo o que Jesus fez durante o seu ministério público foi reabilitado. O Pai reabilita, dizendo-nos que tudo o que Jesus disse e fez foi mandado por ele. Jesus não fez nada por si mesmo. Mas é preciso ir à Galileia. Os discípulos praticamente não haviam compreendido nada. Por isso, é preciso recomeçar, fazer aquela experiência fundante e primeira, a experiência do amor primeiro, retomando a missão a partir da Galileia. Mas eu gostaria, mesmo que esse vídeo fique um pouco mais longo, eu gostaria de compartilhar com vocês 12 itens que eu sinto que são importantes nesse retorno à Galileia. São algumas lições do pós-coronavírus. O que vai ficar para nós depois desta pandemia? O que podemos tirar de lições? Primeiro, solidariedade, confiança, cooperação entre países, entre comunidades, entre pessoas. Segundo, a arma da informação, do isolamento físico, mas ao mesmo tempo da conexão social. Terceiro, pensar globalmente, mas agir localmente. Não se trata simplesmente de pensar em nações, se trata de pensar a própria espécie humana. Quarto, repensar a confiança nos verdadeiros líderes. Perceber quais são os líderes que se tornam e são, de fato, a autoridade. 5. Salvar empregos, cuidar dos pobres, reforçar o estado do bem-estar social, cuidar dos vulneráveis. 6. Investir mais e mais em pesquisa científica, em tecnologia, especialmente, mas não somente no campo da saúde, no reforço do SUS como sistema que cuida dos pobres e vulneráveis, especialmente cuidar dos idosos e das crianças. Por que se gasta tanto
em armas, em guerra, em pagamento de juros aos bancos, e se investe tão pouco em pesquisa científica. 7. Retomar o conceito de ecologia integral, proposto pelo Papa Francisco na Laudato Si. É preciso pensar as relações, os processos. A crise toca a todos, pobres e ricos. 8. O uso maciço dos meios de comunicação social, especialmente das redes sociais, para a evangelização. 9. Reforçar cada vez mais a igreja doméstica. O retorno à eclesiologia da Domus Ecclesiae, a eclesiologia das pequenas células, das pequenas comunidades. 10. Ao mesmo tempo, pastores que estejam ao lado do seu povo, que não tenham medo de arriscar-se, que sejam abnegados, entregues. Viver isso na liberdade provém do Espírito. Quantos exemplos bonitos de oblação, de entrega, de voluntariado, de compromisso com a vida, especialmente da parte de vários pastores, bispos, padres, mas também de enfermeiros, de médicos, de outros profissionais que são heróis e heroínas. 11. Maior atenção à palavra de Deus, à comunhão eucarística, espiritual, à oração pessoal, à oração familiar. E finalmente 12. Cuidar da interioridade, cuidar do silêncio, cuidar da imunidade física, da imunidade psicoemocional e espiritual, cuidar da contemplação da natureza, não simplesmente de sua exploração econômica, que muitas vezes é burra e cega. Eu desejo um belo retorno à Galileia, para daí seguirmos numa experiência nova, experimentando a presença vivificadora do ressuscitado. Feliz Páscoa de Ressurreição. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.